Lucas capítulo 19, amém? Assim diz a palavra de Deus. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. E era um chefe dos publicanos e também era rico. Ele procurava ver Jesus, porém não podia, porque havia uma grande multidão. E também porque era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu-o com alegria. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo: por que entrara para ser hóspede de um homem pecador? E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa eu tenho defraudado alguém, eu restituo quadruplicado. Então disse-lhe Jesus: hoje veio salvação a esta casa, porque este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar aquele que se havia perdido. Quantos podem dizer amém? Amém. Podemos assentar no nome de Jesus. O tema da mensagem que Deus colocou no meu coração hoje é o encontro da salvação. O encontro da salvação. Antes da introdução que eu quero aqui trazer deste texto, daquilo que Deus colocou no meu coração, eu quero te dizer, hoje, pela manhã você vai receber aqui um arroz com feijão, tá bom? À noite você vai receber uma comida pesada, né? Domingo passado a gente ouviu aqui uma pregação abençoada do pastor José Roberto, e hoje você vai, né, se alimentar aqui de um arroz e feijão. Mas eu também fico feliz porque eu sei que o arroz e feijão, né, o básico ainda funciona, amém? Então vai ser uma mensagem evangelística, né? Eu gosto de pregar essa mensagem na rua, culto nos lares. E eu tenho certeza que Deus falará conosco através dessa porção bíblica e algumas coisas que eu quero destacar aqui desse encontro do Senhor Jesus com Zaqueu, que certamente servirão para as nossas vidas. Amém? Uma nota de rodapé de introdução aqui do texto. Eu gosto sempre de analisar aonde os eventos de Jesus aconteceram, né? Aqui nós vemos um encontro de Jesus com Zaqueu na cidade de Jericó, né? E quando você começa a examinar sobre a cidade de Jericó, a gente pode aprender muitas coisas maravilhosas, né? Primeiro, Jericó significa lugar de fragrância, né? Uma das cidades mais antigas do mundo e também uma das mais baixas do mundo, né? Tem um conceito grande pelo luxo, comércio. E uma coisa interessante, né, também desse texto da entrada de Jesus ali em Jericó é que Jesus, né, estava passando pela última vez por Jericó, né? Logo mais à frente, Jesus ele ia ser crucificado. Então essas pessoas aqui que estavam tendo um encontro com Jesus, eles estavam tendo as suas últimas oportunidades, né, de ter a presença do Mestre, do Senhor Cristo Jesus, perto deles. Amém? Se você for ver capítulo 19, eu acho uma história maravilhosa, quando Jesus, né, ele encontra ali aquele cego de Jericó, né? E a palavra de Deus diz que aquele homem estava ali clamando, né? Clamando, né? E Jesus passando. E ele clamando: Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de mim. A multidão tentando ali, né, ofuscar. E de repente Jesus, ele identifica que alguém estava precisando de um milagre, precisando de uma resposta de Deus. E a palavra do Senhor diz que o Senhor vai até ele e diz: o que queres que eu vos faça? E aquele homem diz: eu quero ver. E o próprio Senhor diz para ele: então seja feito conforme a sua fé. Receba um milagre em nome de Jesus. Então, Jesus Cristo, ele operou coisas maravilhosas. Jesus Cristo, ele operou milagres extraordinários. Mas quando nós lemos aqui
Lucas capítulo 19, nós podemos identificar o milagre mais maravilhoso que o Senhor Jesus pode fazer na vida do homem, que se chama salvação. A palavra do Senhor nos diz: e esta é a promessa de Deus, que tenhamos vida eterna. Amém? A maior promessa de Deus, a melhor promessa de Deus, como diz o nosso pastor, né, a superior, né, se chama vida eterna. Quando nós analisamos o ministério de Jesus, né, a Bíblia diz em Mateus capítulo 9, a partir do versículo 35, que Jesus ele andava nas cidades e sinagogas, pregando o evangelho, ensinando e curando. Jesus Cristo ele ensinava, Jesus Cristo ele curava os doentes. E eu quero dizer para você nessa manhã, você que entrou aqui, quem sabe precisando de uma cura, Deus pode curar você. Tudo é possível para aquele que crê. Mas o maior milagre que o Senhor pode fazer na vida de todo aquele que nele crê se chama salvação e vida eterna. A palavra de Deus diz: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Né? Interessante que a passagem fala sobre o cego de Jericó. Esse homem era um mendigo, né? Ele, né, a condição econômica dele era baixa e ele precisava de Cristo. E o Senhor foi e teve um encontro com ele. O texto que ora nós lemos, nós vamos analisar alguns pontos interessantes aqui. A Bíblia deixa claro e mostra para nós que Zaqueu ele era um camarada com posses, mas da mesma maneira, ele também precisava do Senhor Jesus. A palavra de Deus diz, no livro de 2 Timóteo, que a vontade de Deus é que todos os homens sejam salvos e venham ao conhecimento da sua verdade, amém? Pode ser rico, pode ser pobre, pode ser bonzinho, pode ser, né, cara fechada, né? Pode ser gente boa, pode ser pessoa complicada. Todos precisam ter um encontro sobrenatural com Jesus para que a sua vida seja transformada. Amém? Outra coisa interessante aqui que nós podemos, né, tirar deste texto é algumas notas sobre Zaqueu, né? Como a gente já disse aqui, Zaqueu ele era rico, mas Zaqueu ele era corrupto, né? Se a gente for ver aqui, analisar o texto, a gente observa bem claro, Zaqueu ele era um publicano, ele estava a serviço de Roma, né? Imagina só, um judeu corrompido e trabalhando para Roma, né? E oprimindo seus patrícios, né? Zaqueu ele era corrupto, a própria palavra de Deus mostra isso. Outra coisa interessante sobre Zaqueu é que Zaqueu também ele era de baixa estatura. Quem sabe, né, ele se assemelha um pouco com esse pregador que vos fala aqui nessa manhã, né? Ele era um baixinho, né? Interessante, né? Aqui na igreja nós temos o pastor Zaqueu, né? Interessante que eu sempre observei ele e falei assim, o nome do pastor Zaqueu é totalmente contrário, né? Que ele é grande, né? Fortão, né? Eu acho que eu poderia ser Zaqueu e ele Bruno, né? Mas, glória a Deus. Zaqueu, ele era baixinho, né? Aqui nós vemos no texto, uma característica de Zaqueu. Zaqueu ele era baixinho, Zaqueu ele era corrupto, Zaqueu ele era cobrador de impostos, né? Zaqueu ele tinha um bom poder aquisitivo, mas ainda lhe faltava o que é mais precioso para a vida do homem, que era ter um encontro com Cristo Jesus. A palavra de Deus mostra, a palavra do Senhor nos mostra aqui, e eu queria destacar, no versículo 3 diz: então Zaqueu procurava ver quem era Jesus, porém não podia, porque havia uma grande multidão e também porque era de baixa estatura. Então, alguns impedimentos para que Zaqueu pudesse ver Jesus. Ele era baixinho, né? Ele tinha uma multidão diante dele, né? Imagina só, eu gosto de ler os textos da Bíblia imaginando as cenas. Jesus, a fama de Jesus já estava correndo por todas as partes, né? Curando doentes, ressuscitando mortes, transformando vidas. Multidões estavam em torno de Jesus, havia uma multidão diante de Zaqueu.
Mas olha que coisa interessante. A palavra do Senhor nos diz que mesmo diante das dificuldades, sua baixa estatura, uma multidão diante dele, a Bíblia diz que Zaqueu ele corre para ver Jesus. Zaqueu aqui nós podemos tirar como um elemento forte e podemos aplicar para as nossas vidas. Zaqueu, ele não deixa que as limitações que estavam diante dele o impedissem de ter um encontro sobrenatural com o Senhor Jesus Cristo. Amém? Tem uma multidão, sou pequeno, mas esse negócio não vai me parar. Eu acho interessante. A Bíblia diz que ele corre, ele sobe numa figueira e ele fica na expectativa de ver Jesus. Certamente, né, na nossa trajetória de fé, porque uma vez que nós aceitamos a Cristo e nós começamos então a trilhar este caminho, né? Nós fomos salvos, estamos sendo salvos, seremos salvos até o grande dia, amém? Nessa caminhada de fé, surgirão gigantes, empecilhos, problemas. Mas nessa manhã, debaixo da autoridade do Espírito Santo de Deus, eu quero te dizer aqui nessa manhã: vença os empecilhos, vença as dificuldades, para que você possa ter um encontro sobrenatural com o Senhor Jesus. Quem sabe os gigantes que estão vindo sobre sua vida são as suas vontades. Quem sabe os gigantes que estão se levantando contra você são as ofertas. Pastor Bruno, se você sentasse comigo, tomasse um café, 30 minutos, e eu contasse para você a minha história, você ia entender, não tem como ter um encontro com Jesus. Eu quero te dizer uma coisa: não há ninguém que possa estar vivendo uma vida, por mais complicado que seja, que se não se render ao Senhor, que Deus não venha fazer uma transformação sobrenatural em sua vida. Você tem que romper com as dificuldades. Você tem que decidir, permitir que a graça de Deus te alcance. A palavra de Deus diz em João capítulo 3, versículo 16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A graça de Deus, o poder de Deus vai ser manifestado na vida de todo aquele que crê e decidir: eu quero Jesus. Deus ele entra com ação sobrenatural na vida do homem. Se esse microfone provavelmente passasse na mão aqui de vocês, nós ouviríamos testemunhos. Um dia eu era assim e Deus me encontrou e me transformou. Um dia eu vivia assim, escutei o evangelho, a palavra mudou minha vida e hoje eu sou servo de Deus. Quem sabe você vem de um rastro familiar com muitos conflitos. Quem sabe você vem de um rastro familiar, de uma convivência no qual ninguém servia a Deus. Mas através de você, eu quero dizer nessa manhã que a história pode mudar e a sua vida será transformada no nome de Jesus. É decisão. Através de você, você pode decidir: a partir de hoje eu fecho as brechas, a partir de hoje eu trago Jesus para dentro da minha casa, a partir de hoje eu me arrependo dos pecados, a partir de hoje eu quero Jesus na minha vida, porque eu entendo que eu preciso de Jesus para ser salvo e eu preciso ser transformado por Ele. Quantos podem dizer amém por isso? Outra coisa interessante que nós podemos identificar neste texto de Lucas capítulo 19 é o que diz aqui no versículo 5. Olha o que diz o versículo 5, vamos ler a palavra de Deus. Então, quando Jesus chegou àquele lugar, Jesus olha para cima e vê Zaqueu. Então diz: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na sua casa. Jesus ele não fez isso com todo mundo. Mas com este homem, esse homem estava tendo, pastor Barbosa, um privilégio gigantesco. Jesus quer tomar café na minha casa? Jesus quer jantar na minha casa? Jesus ele quer ir para dentro da minha casa? E Zaqueu sabia a vida que ele vivia. Olha que coisa maravilhosa. Deus te trouxe aqui nessa manhã.
Você está sentado aqui, foi convidado. Quem sabe, né? Você teve tantos empecilhos para vir, mas você conseguiu romper e você está aqui sentado hoje, ouvindo a palavra de Deus. Eu quero te dizer uma coisa: Jesus, ao acabar este culto, Ele quer ir de mão dadas com você para a sua casa e fazer da tua casa um lar de bênção no nome de Jesus. Quem sabe o conflito, né, está instaurado na tua casa, problema com a esposa, problema com o marido. Eu lembro uma vez, eu gosto de contar alguns testemunhos, eu lembro uma vez nós estávamos aqui, né, na oração com os homens e quero animar, você é varão valoroso, venha na oração, todo sábado a gente está aqui orando, né? Acabou a oração, 9h15, nós estávamos aqui orando e de repente um rapaz disse assim: eu queria contar um testemunho. Eu cheguei nessa igreja cheio de problema, cheio de dificuldade, não sabia como lidar com o casamento, quase perdendo minha esposa, meus filhos, tudo com depressão em casa, mas eu tomei a decisão que mudou a minha história. Eu aceitei a Jesus Cristo como Salvador. E teve um departamento, me abraçou, trouxe para perto, começou a me ajudar. E hoje a minha vida é outra. Eu tenho alegria, eu tenho paz, eu vivo em bênção com a minha esposa, meus filhos estão bem. O que é isso? Jesus, quando entra na casa de uma pessoa, as coisas são transformadas, glória a Deus. Aleluia! Quem sabe algo precisa ser arrumado nessa manhã na sua vida. Aproveite a oportunidade. Se você for baixinho, suba na figueira, mas queira ver Jesus. Jesus vai manifestar glória sobre a sua vida. Jesus, Ele vai manifestar glória sobre a sua vida. Versículo 6, a palavra de Deus diz assim: então Zaqueu, ele se apressa e recebe Jesus com alegria. Versículo 7 diz: e todos vendo isso murmuravam dizendo: por que Jesus entra para ser hóspede de um homem pecador? Isso aqui é interessante. Imagina só, religiosos, né? Piedosos, se vestiam bonito, né? Falavam bem, conheciam, quem sabe, né, as leis de Deus, mas eram leigos na graça e na misericórdia que o próprio Cristo Jesus estava manifestando enquanto homem, amém? Não entendendo, mas por que Jesus está fazendo isso? Esse cara é ladrão, esse homem não merece. O povo murmurando. Eu também não quero florear aqui e dizer para você que a caminhada com Cristo é uma caminhada só sabor de mel. Não quero dizer para você também que é uma caminhada só de vitória. Vai ter luta, vai ter dificuldade, mas nós temos uma esperança. A murmuração pode se levantar, mas olha o que Jesus disse: no mundo vocês terão aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo e vocês vencerão também, glória a Deus. Vai vir dificuldade, vai se levantar, né, tempestade, mas outrora você não tinha aonde se socorrer. Outrora você não entendia que Deus não é um Deus de religião, Deus é um Deus real, verdadeiro, fiel. Outrora você não entendia que havia um Deus que quer ter comunhão contigo. Hoje você tem comunhão com Ele, você tem vida com Ele e entende que nos dias de luta Deus sempre estará com você no nome de Jesus. Algum tempo atrás aqui na nossa igreja, eu escutei um testemunho aqui num culto de terça-feira que edificou a minha fé. A irmã disse assim: um dia eu estava no culto e ela disse assim: o pastor Oséias pregou uma palavra X, falou disso e começou a dizer. Eu tinha recebido um laudo de um câncer, os médicos me chamaram, disseram que era algo complicado, mas eu não me apeguei com aquele laudo. A luta veio, o gigante apareceu, o problema veio. E ela disse: eu fui para a igreja, vim no culto de mulheres, terça-feira, sentei e o pastor começou a pregar. E ela disse algo assim que foi uma chave e eu achei maravilhoso. Ela disse, de repente o pastor parou de pregar e disse: o Senhor vai curar vidas aqui nessa noite. E ela disse: eu estava sentado nos últimos bancos, e quando o pastor disse isso, eu disse: eu quero, eu recebo. Sabe o que aconteceu? Ela contando testemunho, retornou aos médicos, exames e mais exames. Os médicos chamaram ela e os médicos disseram: a senhora não tem nada, você está curada. Eu quero dizer para você nessa manhã, se for para dar um salve de palmas para Jesus,
Ele merece. Jesus pode te curar nessa manhã, amém? Jesus pode te transformar nessa manhã, amém? Jesus pode trazer alegria para o seu coração nessa manhã. Aquele que crê, certamente Deus manifestará a sua graça e você será transformado em nome de Jesus. O versículo 7, olha o que diz a palavra de Deus. Nós podemos aprender mais coisas aqui com Zaqueu nessa manhã. Eu já estou terminando, a minha mensagem é mensagem punhal, curto e incisivo. Tinha um pastor que me dizia assim lá no Paraguai: Bruno, fala pouco, porque o povo talvez vai querer te ouvir de novo. Se falar muito, né? Então, vou lembrar do meu pastor Francisco Ajala, lá do Paraguai. A palavra de Deus diz aqui no versículo 7, versículo 8, melhor. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou metade dos meus bens aos pobres, e se alguma coisa eu tenho defraudado alguém, eu vou restituir quadruplicadamente. Olha que coisa interessante. Eu quero te fazer uma pergunta. Jesus manda você vender tudo e dar para os pobres para ser salvo ou rico? Claro que não. Mas nesse encontro com Cristo, Jesus não pediu nada para aquele homem. Ao Zaqueu ter ali comunhão, contato com Jesus, a própria presença do Senhor o constrangeu para que ele se arrependesse dos seus pecados. E ele disse: Senhor, o negócio é o seguinte, a partir de hoje, vou zerar, vou começar de novo, eu quero começar as coisas certas. Vou dar metade do que tenho para os pobres. Se eu tenho defraudado alguém, vou devolver 4 vezes mais, porque o que me importa é ter vida contigo a partir de hoje. Quantas pessoas têm a oportunidade de seguir Jesus, de ter vida com Deus? Mas quando o evangelho o confronta, porque o evangelho não é o evangelho só de receba. A gente acredita, a gente aprende aqui, nós somos uma igreja idônea. Nós temos, inclusive, em Badef, nós aprendemos sobre promessas de Deus. Vem estudar segunda-feira. Deus tem muita bênção para nós, irmão. Amém? Deus tem bênção, Deus tem coisas boas, né? O pastor gosta de citar aquele texto: na vossa prosperidade não vacilareis, né? Deus tem bênção, Deus tem prosperidade, Deus tem porta aberta, Deus tem coisa boa. Tá bom? Ok? Mas o evangelho nos confronta também, é algo de via dupla. Nós devemos, ao ter um encontro com Cristo, se arrepender. Cada um que quer ter um encontro com Cristo, a própria palavra de Deus diz: negue a si mesmo, tome sua cruz e depois siga ao Senhor. Tem que ter renúncia, renúncia do pecado, renúncia da mentira, renúncia de tudo aquilo que vai de encontro com a santidade de Deus. E Zaqueu aqui, ele sente a glória de Deus ali com Cristo, ao ter um encontro com Jesus, e ele mesmo diz: eu devolvo metade do que tenho aos pobres. E Jesus: se eu tenho defraudado alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. Amém? Eu peço para o teclado me ajudar aqui, que a gente está caminhando agora para a reta final, se puder alguém ajudar a gente. E a palavra de Deus diz então no versículo 9. Olha que coisa maravilhosa o que diz a palavra de Deus. Às vezes nós lemos esses textos, e eu quero dizer para você uma coisa: essa palavra aqui, ela queimou no meu coração essa semana. Às vezes nós pensamos, são palavras simples, mensagens simples, mas não, é a palavra de Deus. É o evangelho do Senhor Jesus. A palavra de Deus diz no versículo 9: e disse-lhe Jesus: hoje veio salvação para esta casa, porque também este é filho de Abraão. Olha que coisa maravilhosa. Hoje chegou salvação para sua casa, Zaqueu. Jesus Cristo, certa feita, ele declarou e disse: eu não vim para os sãos, mas eu vim para os doentes. O ministério de Jesus, irmãos, era um ministério prático. Amém? Era um ministério prático. Quando você começa a estudar as pegadas de Jesus, o que Jesus fazia: quer ser grande no reino? Seja o menor. Quer ser grande? Né? Vai para o final da fila. Uma lógica doida, né? Quer ser grandão? Quer ser bonitão? Quer que eu te veja? Opa, servo bom. Opa, serva boa. Se acroca e lava o pé dos meus filhos. Amém? Quer ser grande no reino? Dê um copo de água para os meus, não perderá o seu galardão. O reino nos confronta.
A palavra nos confronta. Deus te trouxe aqui nessa manhã para você ouvir essa palavra. Deus te trouxe aqui nessa manhã para você ouvir que Jesus ama você, que Jesus quer transformar a sua vida. Quem sabe você já bateu cabeças em tantas portas. Quem sabe você já tentou alegria, felicidade em tantas coisas. Tentou do dinheiro, o dinheiro não trouxe alegria. Se dinheiro trouxesse a verdadeira alegria para o homem, não teria milionários, bilionários, tirando a sua própria vida. Se fama, riqueza, ouro, prata, sucesso trouxesse a verdadeira alegria para o homem, não teria muitas pessoas aí, diariamente a gente vê nas mídias, tirando a sua própria vida. Só Jesus pode trazer a verdadeira alegria para o seu coração nessa manhã. Só Jesus pode transformar a sua vida. Quem sabe você entrou aqui nessa manhã e muitas coisas estão consumindo a sua alegria e sua paz. Você sabe que os dias estão passando, você sabe que os meses estão passando, você sabe que os anos estão passando. Deus é misericordioso, Ele nos dá as oportunidades, mas quem sabe, nós não sabemos, o dia da manhã essa seja a última oportunidade que Deus está te dando. A palavra de Deus diz, no livro de Hebreus, se hoje ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração. Quem está falando com você nesse momento não é o pregador simplesmente, mas é o Espírito Santo de Deus tocando na sua vida aqui nessa manhã. Deus quer transformar a sua vida. Deus quer fazer de você uma bênção nessa sociedade. O processo de Deus pode começar hoje na sua vida. Se você tomar a decisão. Zaqueu aqui, ele toma a decisão. Zaqueu, talvez ele poderia ter algo interessante na vida dele. Preste atenção. Quero conhecer Jesus. A fama desse homem chegou até o meu conhecimento. Interessante. Uau, bom, respeito ele. Mas quem sabe ele não tomasse decisões e atitude. Qual foi a atitude de Zaqueu? Eu quero ver Jesus. Opa, tem multidão, né? Sou pequeno, não vai me parar. Vou subir numa figueira. Eu quero ver Jesus. Decisões, atitudes. Você precisa tomar a decisão certa nessa manhã de dizer: Senhor, eu estou aqui. A partir de hoje eu entrego minha vida para Ti. Transforma meu coração. Transforma minha vida. Perdoa meus pecados. Não há pecado que o Senhor não possa perdoar, se haver verdadeiro arrependimento. Eu queria que você ficasse de pé nessa manhã. Não há pecado que o Senhor não possa perdoar, se não houver verdadeiro arrependimento. Versículo 9 do texto que nós lemos, a palavra de Deus nos diz assim, versículo 10: porque o Filho do Homem, Ele veio buscar e salvar aquele que se havia perdido. A missão de Jesus era salvar e buscar aquele que se havia perdido. A missão de Jesus é transformar a vida de todos aqueles que creem. Esse ano nós estamos com um desafio. Deus colocou no coração do nosso pastor um tema. E como nós temos aprendido aqui constantemente, os nossos líderes têm dito isso, os nossos pastores têm dito isso. Nós não queremos ficar simplesmente num tema. Nós queremos entrar no campo da prática. É o ano do compartilhe e multiplique. Amém? Multiplicar os talentos. O pastor tem dito isso para nós aqui, multiplicar o talento. Você sabe fazer algo? Multiplique o talento. Faça discípulos. Precisamos compartilhar o quê? A religião? A religião não salva ninguém. Um dogma religioso? Não. Compartilhar o poderoso evangelho de Jesus Cristo. Jesus disse em Marcos capítulo 16: ide por todo mundo, pregai o evangelho para toda criatura, pobre, rico, todos. Quem crê será salvo, a palavra de Deus diz. Quem não crê será
condenado. Olha a responsabilidade. Vocês vão, vocês pregam, as pessoas que ouvirem, elas tomam uma decisão, se querem Cristo ou não. Nós ouvimos hoje sobre semeadura, sobre semente. Jesus, ele comparou a semeadura do evangelho como o semeador que saiu para semear. Uma parte caiu na beira do caminho, outra entre pedras, outra entre espinhos, e uma semente caiu na boa terra. E a semente que caiu na boa terra, essa gerou fruto para a glória de Deus. Eu não quero ser menino e dizer que eu sei que a mensagem ela vai atingir 100%. Eu sei que existe a porcentagem certa, mas a minha oração é que você seja boa terra aqui nessa manhã, no nome de Jesus. Nós vamos adorar o Senhor Jesus com uma canção. Eu gostaria que nesse momento você adorasse o Senhor, exaltasse o nome de Deus e orasse ao Senhor Jesus aí onde você está. Jesus está aqui nessa manhã. Amém? Jesus está aqui. Eu sinto a glória de Deus. Irmãos, para esse culto acontecer, essa semana aconteceram um turbilhão de coisas. Você ouviu o nosso pastor dizendo? Vindo para cá, fura o pneu, né? Imagina o pastor lá, né? Trocando pneu, né? Antes de vir pregar, eu dizia para o pastor José Roberto: passei mal a madrugada, mal do estômago. Fui orar e pedindo: Jesus, me ajuda. 6 horas da manhã, 7 horas, comecei a melhorar e comecei a ficar bem. Eu falei: uau, glória a Deus, bora lá. Retaliações, o mundo espiritual. Mas você venceu, você está aqui, Jesus está aqui. Deus tem bênção para a sua vida.